vamos falar sobre um pouco da história da robótica. A palavra robô, ela vem originalmente da palavra tcheca robota e teve origem na peça R.U.R. do dramaturgo Karen Capel. Então nessa peça eu tinha autômatos que faziam o trabalho do ser humano. E é uma peça da década de 1920. Então naquela época a ideia é que os robôs eram máquinas que se assemelhavam ao ser humano e que eram capazes de fazer as tarefas do ser humano. Então a ideia era o que poderia substituir o ser humano em afazeres domésticos ou em afazeres de forma geral. E aí você tinha essa troca do ser humano por uma máquina. Já a palavra robótica, ela vem ali da história, das histórias de Isaac Asimov, em particular uma história chamada Runaround. E nessa história ele começa a descrever, usa pela primeira vez o termo robótica. É a primeira vez que aparece o termo robótica. E nos contos reunidos do Asimov, chamados como Eu, Robô, ele propõe a questão das 3 leis da robótica. E o interessante é que para Asimov, a ideia era que os cérebros dos robôs eram construídos de forma física. Então, naquela época, na época da Asimov, estava se descobrindo havia muitas novidades no campo da física, se descobriram muitas partículas novas. Uma delas era o pósitron. O pósitron é um elétron de carga positiva. Então, nós estávamos na época da descoberta da antimatéria. Então, Asimov acreditava que, já que existia uma matéria diferente, que é a chamada antimatéria, será que não se poderia construir máquinas pensantes a partir dessa antimatéria? Criar um cérebro artificial a partir dessa antimatéria? E aí ele chamou o cérebro dos robôs dele de cérebros positrônicos, em homenagem ao pósitron. E o grande detalhe é que para Asimov essas 3 leis, elas eram perfeitas e poderiam ser colocadas de forma, no momento em que construía o cérebro, fisicamente o cérebro do robô, eu estaria ali adicionando também, de forma matemática e precisa, essas 3 leis da robótica. O interessante de tudo é que na história dele, nos livros, nos contos, ele mostra que mesmo no cenário em que ele supõe que essas leis sejam perfeitas, haveriam problemas, ou seja, não existe perfeição de forma geral. As leis elas começam a existir conflitos e aí existem desequilíbrios dentro desse cenário das 3 leis da robótica. Então nós vemos que já na própria história do Asimov nós tínhamos problemas com essas 3 leis. Agora imagine isso no mundo real, em que você cria um código e você realmente não tem como colocar ali de forma inviolável essas 3 leis em um robô. É bem complexo realmente pensar em 3 leis unicamente que seriam capazes de ser generalizadas e ser viáveis para controlar robôs, para que eles possam sempre fazer algo benéfico para a humanidade. Então, no mundo real, na nossa realidade, que vai caber a nós, seres humanos, a quem estiver desenvolvendo o robô, tomar esse cuidado. Cabe a cada um de nós, a cada pessoa que estiver iniciando na área da robótica, sempre que estiver desenvolvendo a sua máquina, ter a consciência do que está sendo construído e para quê. E aí, continuando, nós então começamos a falar um pouco da história da robótica. Então existem alguns materiais que mostram que uma das primeiras ideias de robô, ou ao menos de uma máquina que se assemelharia a um ser humano, está ligado a Leonardo da Vinci. Na antiguidade, no passado, os gregos eles começavam a imaginar máquinas também, mas não nesse sentido como nós pensamos no ser humano, como um robô capaz de fazer as tarefas do homem. Mas já começavam a pensar em máquinas, como por exemplo, relógios e alguns mecanismos que tinham esse caráter autônomo ou que se assemelhavam a animais. Mas o primeiro projeto de máquina está ligado ao Leonardo da Vinci. Ele teria desenvolvido um cavaleiro robótico. Robótico no sentido moderno da palavra. Mas ele teria criado um cavaleiro autônomo mecânico.
A grande lance é que não se sabe se realmente ele chegou ou não a construir esse robô, mas os projetos estavam registrados. Do mais recente, na década de 50, o Gray Walter ele criou um robozinho, que é o Tortoise, que foi um dos primeiros robôs móveis construídos. Basicamente, era um robozinho autômato que seguia a luz e que se movimentava desviando de obstáculos. Foram os primeiros a abrir uma fábrica de robôs. E aí eles criaram braços robóticos que tinham aplicação industrial. Na década de 50, em 1952, a Bell ela criou o primeiro transistor, que é esse componentezinho eletrônico. Esse componente ele serve também como se fosse chaves eletrônicas, no qual ele permite a passagem ou não da eletricidade dependendo da ativação ou não de uma das pernas do transistor. E aí, em 1958, Robert Noyce e Ronnie Keeley, uma equipe, essa equipe desenvolveu o primeiro circuito integrado, que é esse componentezinho aqui com as perninhas. O que é um circuito integrado? Ele reúne componentes como transistores, capacitores, tudo encapsulado num único componente para fazer alguma operação específica. Como, por exemplo, eu posso ter amplificadores, eu posso ter portas lógicas. Tudo isso nós vamos ver um pouco mais detalhado mais à frente ao longo do curso, porque o nosso Arduino, basicamente, ele tem um circuito integrado, que é o chamado microcontrolador. Aí no final da década de 60, desenvolveu-se esse robô chamado Sharkey, que ele foi desenvolvido no Instituto de Pesquisa de Stanford. Então nesse caso eu já tenho uma máquina um pouco mais robusta, com sensores, com um sistema de rastreamento. A ideia é que ele pudesse planejar e fazer trajetórias planejadas e executar tarefas programadas por um computador. Na década de 70, o Laboratório de Automação e Sistema do LAS criaram esse robô na França, tinha 400 quilos, já era um robô com autonomia e sensores capazes de reconhecer o ambiente. Na década de 80 nós tivemos um grande avanço da computação. A microcomputação ela dá um grande salto e a Honda ela começa o projeto do Asimo, que é esse robô humanoide aqui do lado. Já em 2006 nós temos a Sony e a NASA criando robôs para auxiliar os astronautas. Então nós já temos máquinas que têm um poder computacional maior e um poder de reconhecimento e de maior similaridade com o ser humano. Nós temos robôs mais próximos do humanoide, além dos robôs que são aplicados na indústria. Na NASA nós temos projetos de sondas robóticas, como o Opportunity, que foi lançado para Marte, para missões em Marte, em 2003, e o Spirit em 2004. Então nós temos, ao longo da história, a NASA lançando robôs autônomos para poder vasculhar e conhecer o planeta vermelho. E no Brasil nós temos uma grande base teórica e a nossa indústria, principalmente a indústria automotiva, ela emprega muito o uso de robôs. Então essa foi uma breve história da robótica. Hoje nós temos grandes empresas como a Dynamic Robotics, que cria robôs, que está desenvolvendo grandes robôs, grandes projetos de robóticas. Nós temos grandes projetos da área de inteligência artificial. Mas além disso, nós podemos começar a pensar em classificação de robôs. Os robôs eles podem ser inteligentes, que ele é manipulado, por exemplo, por uma inteligência artificial ali por trás. Eles podem ser controlados, então operam de uma forma autônoma, no qual existe uma inteligência operando na forma de um software que controla autonomamente aquele robô. Eu tenho robôs controlados por computadores, então eu tenho um robô ligado a uma central e essa central passa a controlar aquele computador. E tenho robôs de aprendizagem que ele vai aprendendo com o ambiente. Ele começa com pouco conhecimento e ao interagir com o ambiente ele começa a aprender e a saber como se locomover ou como tomar decisões
a partir da interação com o ambiente. Só que essa classificação ela não pretende ser rígida. Ela dá uma visão geral, né, de como podemos classificar alguns robôs. E é isso, até a próxima.